A gente vai para o terceiro assunto. Vamos voltar aqui, por favor. Obrigado. E a gente vai falar um pouquinho do terceiro setor, de uma questão muito interessante, que é a modernização da visão de inclusão no terceiro setor. Por quê? Eu não quero me antecipar ao que vai ser falado, mas no passado pensava-se que a inclusão era feita com a segmentação da pessoa com algum tipo de deficiência. Hoje em dia, as instituições mais modernas pensam que inclusão não é separação, é justamente incluir. E a APAE São Paulo, que é, como eu falei no início, a instituição que a gente acabou se aproximando, e atualmente eu sou voluntário, participo do comitê do conselho, tem essa visão. Faz 10 anos que eles mudaram, como o Felipe vai explicar. Então, eu queria chamar aqui no palco o Felipe Clemente Santos, engenheiro, ex-presidente da APAE até esse ano, conselheiro e especialista em inclusão e diversidade. Felipe, por favor, obrigado pela presença. Envy, obrigado pelas palavras gentis. Desculpa, esqueci do principal. O Felipe, deixa eu vir aqui, senão a câmera não me pega. O Felipe é neto da dona Jo, que é fundadora da APAE. Só queria corrigir, o Envy falou que eu sou especialista, na verdade eu sou estudante, porque eu aprendo todo dia com inclusão. Então, mas eu queria aqui dividir um pouquinho, falar um pouco, agora ele já falou um pouquinho do porquê que eu me envolvi, né? Então, eu trabalho na área médica e todas as palestras que eu vejo de médicos, elas falam assim, se você tem algum conflito de interesses, né? Então sempre tem um slide falando. Então, eu queria começar com o meu slide, falando dos meus conflitos de interesse. Eu realmente tenho um conflito grande de interesse com a causa. Começou mesmo com a minha avó e com meu tio, o Zeca. O Zeca tem síndrome de Down. E também o meu filho mais velho, o Felipe, ele tem uma dificuldade muito grande de ler e escrever. E eu também vivo um pouco essa inclusão, Carol, na escola. Eu vivo na pele o que você veio apresentar aqui. E a gente tenta, com a APAE, ajudar isso. E eu queria contar um pouquinho como começou a APAE lá atrás, a APAE de São Paulo. A APAE de São Paulo foi a segunda APAE a ser fundada, ela já deve estar fazendo seus 56 anos agora. E, na época, minha avó, quando teve o Zequinha, meu avô, que era médico, não contou para ela que o Zequinha tinha síndrome de Down. Ele, na hora, achou que não era a hora adequada para falar. E minha avó adorava o Zequinha, porque o Zequinha era calmo, era tranquilo, não chorava, falava, nossa, que bebê legal, né? Tranquilo. E, no meio do negócio, ela começou a perceber que ele era um pouquinho diferente das outras pessoas. E isso aqui nós estamos falando há 55 anos atrás, tá, gente? Na verdade, agora, já quase um pouco mais, já quase 60 anos atrás. E, quando ela foi no médico, para tentar entender, meu avô levou ela, falou que era a síndrome de Down que ele tinha, mas não explicou muito, levou ela no médico para falar. Esse médico, ele não teve muito tato para falar, e ele falou para ela que, para ela não ter muita expectativa com ele, para ela alimentar, tratar, deixar ele em casa, e que, com 18 anos, ele provavelmente viveria até os 18 anos, para não ter tanta esperança, que era a norma naquela época. Minha avó, na época, ela era uma mulher de gênio forte, é difícil dizer não para ela, por isso que eu estou aqui também. E ela se juntou com outras famílias que estavam na mesma situação e acabaram por fundar a APAE de São Paulo. E a APAE de São Paulo começou lá e foi crescendo nesse tempo. Então, foi mais ou menos assim que eu me envolvi. Mas eu queria falar uma outra coisa que é interessante aqui. Isso aqui tem a ver não só com a deficiência intelectual, mas também com o que motiva a gente. E eu sou um fã de entender o que motiva as pessoas, como um gestor de pessoas, e do que motiva, do que faz as pessoas se motivarem. E tem um cara que eu acompanho, que é o Dan Ariely, que é um cara que pesquisa muito sobre isso, e ele fez uma comparação muito interessante
O que leva uma pessoa a escalar uma montanha? O que leva alguém a escalar o Everest, gente? O cara vai passar frio, tem uma chance grande de morrer, normalmente não ganha nada por isso, gasta uma grana feia para fazer isso, né? O que leva alguém a fazer isso? Quer dizer, pagar para sentir dor, para se sentir miserável e com uma grande chance de não chegar até o cume, né? É realmente o desafio. Todos nós somos movidos por desafio. A gente evolui, a gente cresce como pessoa nos desafios. Vocês começarem a pensar lá atrás o que motivava, os momentos que vocês chegaram, tiveram muita felicidade, provavelmente foi um momento onde você tinha uma situação difícil que você superou, e aquilo traz uma alegria muito grande, uma vontade de continuar fazendo. Tanto essa foto aqui é de um cego, é um alpinista cego chamado Andy Roser, e ele subiu o Everest. Tá? Então, é muito interessante. Então, isso é uma coisa muito importante na inclusão. A inclusão bem feita, ela permite que as pessoas tenham desafios alinhados com as suas capacidades e evoluam. Tá? A pior coisa que você pode fazer com uma pessoa é proteger ela demais. Você pensar, o que é o sistema prisional? Você não está privando a pessoa, você está protegendo ela lá dentro. A gente tem que tomar muito cuidado que, na proteção, você pode eliminar a chance daquela pessoa ser feliz, ter desafios. Às vezes, não conseguir, na primeira vez, superá-los, mas ir atrás e superar. É isso que evolui, é isso que causa a evolução das pessoas. Então, é muito interessante essa parte, e isso é uma das coisas que eu vejo. E, quando eu me lembro, lá atrás, do Zequinha, eu lembro que os momentos mais felizes que eu lembro, teve 2 momentos. Uma vez, que era um momento até difícil, porque ele costumava ir no cinema sozinho. Então, ele ia, pegava o dinheiro dele lá no Guarujá, descia do prédio, ia até o cinema, era o momento dele, ela adorava fazer aquilo. E um dia ele começou a demorar muito, minha avó começou a ficar preocupada, ela ficava na janela observando para ver se ele voltava ou não. E ele não voltava, minha avó preocupada para caramba, já tentando ligar para todo mundo. De repente, ele aparece em casa. Ele apareceu assim, e a gente via que ele estava preocupado, mas feliz. E a gente estava tentando entender o que aconteceu. Não, vó, estava voltando, mãe, estava voltando do cinema, eu resolvi dar uma volta na praia, chegou um sujeito, me pediu um cigarro, ele fumava, eu fui dar um cigarro para ele, pegou minha bolsa, saiu correndo com a minha bolsa e levou embora. Mas e aí, Zé, o que aconteceu? Mas por que você demorou? Ele pegou você, alguma coisa? Não, é que eu fui na delegacia prestar queixa. Ele foi na delegacia, prestou queixa, como uma pessoa normal faria, voltou para casa, foi tratado muito bem. Isso deu um orgulho para ele tremendo. Apesar da situação, ele adorou, porque ele se sentiu como uma pessoa, como qualquer outra. Foi atendido como uma pessoa, conseguiu chegar lá e desempenhar o que ele queria desempenhar e ser atendido. Então, outra vez que eu vi foi tocando bateria. Ele participou de um concurso no navio. Era um concurso onde tinham várias pessoas boas, e ele ganhou o concurso. Ele trabalhou para caramba, penou, foram 3 apresentações, e ele ganhou. Foram as vezes que eu vi ele mais feliz na vida. Quando ele teve desafios, ele conseguiu superar. Então, é muito importante, esse fato da inclusão permitir esses desafios, é uma coisa muito importante para a evolução das pessoas. Então, falando um pouco do que mudou na inclusão, nesses últimos anos, de como a gente trata as pessoas diferentes. Né? Então, lá atrás, estava muito relacionado, e a Carol mostrou um slide muito parecido com esse, a proteção, a gente querer proteger. Então, a gente tratava eles, deixava dentro de casa, às vezes pegava um professor particular, não deixava eles se envolverem na sociedade. Tá? Essa era a regra em 60, 70, era o que faziam com as pessoas que eram diferentes da norma. Em torno de 65, 70, a gente fundou a PAI de São Paulo. Aí começou um movimento de ter uma integração maior, mas essa integração ainda era muito separada. Ou eles iam para uma escola especial, ou eles eram integrados na escola, mas numa classe especial. Tá? Então, você não tinha realmente inclusão. Isso, gente, ainda é a realidade na maioria do Brasil. Tá? Teve, por volta de 96, 97, a ONU fez um tratado
de inclusão das pessoas com deficiência. Tá? E o Brasil assinou esse tratado, acho que em 2000, 2002, se eu não me engano. E com isso, então, começou a se ter a inclusão como a gente vê sendo feita hoje nas organizações mais desenvolvidas. A PAI de São Paulo, há mais ou menos uns 10 anos agora, resolveu, e foi uma decisão muito difícil, fechar a escola especial lá dentro. Foi um movimento, foi a primeira PAI que fez, foi um movimento bastante difícil de ser feito, muitas pessoas não entendiam por que a gente estava fazendo aquilo naquela época. A gente continuava dando a aula no contraturno, dando suporte, mas a gente queria que essas pessoas tivessem acesso ao ensino, tivessem contato com outras pessoas. Então, e eu acho que esse é o nosso objetivo, a gente ainda está longe dele, mas a gente tem dado passos largos para isso. A inclusão, na PAI, a gente vê a inclusão como uma jornada na vida. Eu acho que ela não começa e nem termina na escola ou no trabalho. Ela começa antes da escola e ela vai na vida inteira da pessoa. Então, a gente tenta suportar essa pessoa desde o nascimento, né, até a velhice. E é interessante, aqui eu fiz uma comparação entre o que é o passado, o que a gente vê hoje e o futuro. No passado, realmente, a pessoa ela era muito excluída, ela era muito protegida, né, e acabava se envelhecendo mais rapidamente, a expectativa de vida dessas pessoas era muito baixa, com 20, 25 anos, normalmente, muitas delas já não, ou estavam em estágio avançado de demência, ou até mortos nessa época. Tá? Hoje, você já tem estimulação, você já começa cedo, a estimulação precoce já é um tratamento que é feito nas crianças, a maioria das crianças tem acesso a isso, a inclusão nas creches, já tem muitas, além das escolas especiais, a gente já tem muitas escolas privadas, inclusivas, e as escolas públicas, elas estão mais preparadas, já tem uma legislação há algum tempo para que elas estejam incluídas nas escolas, isso já vem sendo feito. A gente já tem hoje, ainda tem algumas oficinas protegidas, mas a lei de cota tem ajudado muito ao emprego apoiado, e isso é uma tendência que a gente está vendo, como vemos agora na droga raia, né? Fernando, lindo exemplo. E no envelhecimento, principalmente que muitos deles têm um envelhecimento mais precoce, a gente já vê muitos centros especializados nisso. O futuro, realmente, eu acho que aqui tem uma mudança gigante com esse negocinho que a gente tem nas nossas mãos, que é o celular, é uma coisa tremenda. Ele permite que você dê ferramentas às pessoas e diminua essa diferença que elas têm. Então, a gente acredita que, no futuro, essas ferramentas vão fazer uma diferença tremenda e vão permitir cada vez mais que essas crianças, por mais diferentes que sejam, consigam estar incluídas e participar mais ativamente da escola, do trabalho, de todas as atividades que a nossa cultura permite, né, que a nossa sociedade permite. Tá? Queria só falar um pouquinho da PAI. A PAI, então, foi fundada em 1961. Tá? Nós temos 461 funcionários, 215 voluntários, 3 unidades próprias e 10 núcleos descentralizados ao redor de São Paulo. A nossa missão é prevenir e promover a saúde das pessoas com deficiência intelectual, apoiar a inclusão social, incidir na defesa dos direitos, produzindo e difundindo conhecimento. Isso é interessante, porque atrás era muito mais suportar essas pessoas do que incluir. Hoje em dia, o nosso negócio é tentar incluir e focar muito mais em desenvolver a sociedade, as escolas, as empresas, para que elas possam incluir essas pessoas. Tá? Deixa eu ver. Então, a gente trabalha nisso em 4 eixos estratégicos. A prevenção, através do teste do pezinho e da Divina Dieta, que ajuda na FENIL,
que é uma das doenças que a pessoa pode adquirir, se ela não faz uma alimentação especial, adquirir a deficiência intelectual, assistência direta, defesa e garantia dos direitos, e geração e disseminação do conhecimento. Essa, realmente, ao meu ver, é o futuro, é a área onde a gente tem conseguido fazer mais impacto, porque é onde a gente começa a preparar a sociedade para poder incluir as pessoas. Esse é um slide, acho que é importante, a gente fez 19 mil, quase 18 mil atendimentos, 19.300, na verdade, 17 mil atendimentos no ano passado. A gente conseguiu aqui, na estimulação, mais de 2 mil atendimentos em 2017. Incluímos aí, nos últimos 2 anos, 900 pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E eu acho que aqui uma coisa que eu queria falar que é interessante. Hoje, esses dados ainda são do IBGE de 2010. A gente tinha 2,6 milhões de pessoas com deficiência intelectual. Eu acho que uma coisa importante de falar, por que a inclusão é tão importante? A deficiência intelectual, se a pessoa com deficiência intelectual, se ela não incluída, se a gente não desafia, se a gente não dá autonomia para ela acaba sendo perversa, porque ela tem um impacto duplo na sociedade. Ela tem o impacto da pessoa com deficiência que não contribui e tem o impacto do cuidador, que vai ter que estar suportando uma pessoa também. Então, você tira 2 pessoas que poderiam estar contribuindo para o mercado de trabalho. Então, isso é uma coisa muito importante para se levar em conta. Tá? Eu queria dar um último exemplo aqui, rápido, até a gente tem uma empresa também que a gente incluiu algumas pessoas com síndrome de Down, e foi muito engraçado, porque é uma empresa do ramo de alimentos, e as pessoas, quando entraram, foram instruídas. A gente fez é um processo de 6 meses que a gente faz para adequação e tudo, e foi muito engraçado, que é parecido com a história do Fernando. Eram 3 portadores de síndrome de Down que estavam incluídos e que falaram para eles: não, vocês vão trabalhar na linha de montagem, não pode comer nada que está aqui e tudo. Deu mais ou menos 3 semanas, eles foram lá, pediram uma reunião com a gerência. Chegaram para a gerência: então, nós não estamos muito satisfeitos aqui, porque você chegou para a gente e falou que a gente não pode comer, agora todo mundo aqui come. O que é para fazer? Me conta. Então, é um caso interessante aí de ver. O Henry me pediu para fazer, aqui é um pouco da paz, se vocês quiserem, o Henry se juntou a nós e a gente tem prazer de cada vez ter mais pessoas se juntando, e eu queria fazer um desafio para vocês aqui. Tá? Vocês já viram que a inclusão é uma coisa que pode trazer um benefício gigante para a felicidade das pessoas. Vocês já viram que isso é um problema que gera um impacto tremendo na sociedade. Então, como que você consegue melhorar a inclusão? Mudando a sociedade, mudando a nossa cultura. Né? Quem faz parte da nossa sociedade? Vocês todos aqui, né? Eu queria que vocês fossem para casa pensando o que eu posso fazer, que mudança que eu posso fazer no meu comportamento para ajudar a inclusão dessas pessoas, seja na escola, no trabalho. Como que eu poderia ser uma semente para essa mudança? Como que eu poderia botar sugestões, ideias, cobrança nessas escolas, nessas empresas, para que a inclusão se tornasse uma coisa mais real? Queria deixar esse desafio, e aqui eu vou passar um último vídeo, que foi a última campanha que a gente fez, que fala um pouco de como que é a visão nova da PAI. Por favor. As nossas salas, os nossos corredores, os nossos ambientes, todos vazios. Sabe por quê? Porque a gente quer lembrar para você que a pessoa com deficiência intelectual também é como cada um de nós. Está na vida para o que der e vier. E há tanta vida lá fora. Eu vou dançar. Eu vou tocar uma bateria. Eu vou trabalhar. Eu vou namorar. A pessoa com deficiência intelectual tem todo o nosso apoio, mas é para ir para a vida que a gente quer apoiá-la.
Afinal, as coisas estão no mundo e a gente só precisa aprender. A APAI de São Paulo atua para fazer com que cada uma dessas pessoas se desenvolva como indivíduo e se torne um cidadão.